coloque a mão no coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença dentro desse projeto Casa Firme. Gratos por esse dia, por essa oportunidade. Meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui buscando o Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, a Tua direção. Que, como está escrito, é luz, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Nós queremos andar em vitória, nós queremos ser bem-sucedidos em todas as áreas e entendemos, meu Pai, que isso depende de um caminhar, de um viver à luz da Sua palavra. Então ajuda-nos a compreender a Sua vontade, compreender o que quer de nós, nos dê espírito de revelação, nos dê inteligência espiritual, nos ajuda a discernir, meu Deus, a Sua vontade, aonde devemos estar, o que devemos fazer, como devemos viver a nossa vida, porque nós sabemos, meu Deus, que há caminhos para o homem que parece ser bom aos seus olhos, no seu entender, mas conduz à perdição, à condenação. Então, nos ajuda a escolher o caminho certo, fazer escolhas corretas, com base, meu Deus, na Sua palavra, na Sua vontade, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor tome as nossas vidas, nossa mente, nossos olhos, ouvidos, boca, coração, que o Senhor assuma o controle das nossas vidas, que o Senhor nos ajude a Te agradar, meu Deus, porque é isso que nós queremos, meu Deus, em tudo, glorificar o Teu nome, honrar o Senhor, e precisamos da Sua ajuda para isso, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, erros e pecados, assuma agora esta reunião, ela é Sua, o povo é Seu, e eu coloco tudo nas Tuas mãos agora, e desde já, lhe agradeço por tudo que irá fazer aqui em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza, pela transmissão. Vamos abrir em Marcos capítulo 10. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Bom, a primeira coisa que nós podemos observar é que esse rapaz, esse jovem, aqui diz homem, né, mas há traduções e em alguns evangelhos fala do jovem rico. Então, vamos falar como está aqui, né? Esse homem correu
né, correu em direção a Jesus e caiu de joelhos diante dele, mostrando, né, que havia ali um conflito íntimo muito grande. Apesar dele ser um religioso, cumpridor de alguns mandamentos, ele nitidamente não tinha paz, não tinha alegria, não estava bem intimamente. Podemos imaginar o conflito que ele vivia por algumas declarações, como por exemplo de Jesus, a declaração que Jesus fez na parábola do grande banquete, dizendo: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Falando de algo, né, espiritual. Falando de salvação. E o próprio Davi também disse, no Salmo 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação. Ou seja, não há como ter paz, felicidade, sem a certeza da salvação. E aqui esse texto mostra que a religião não lhe dá essa certeza. Eu ser um religioso, eu me apresentar como um crente, um cristão, não me dá essa segurança. Até porque dentro da igreja nós temos todo tipo de gente. Temos o joio, temos o trigo, né? Iremos encontrar possivelmente as piores, muitas vezes as piores pessoas do mundo dentro da igreja. Porque se não for na igreja, né, através da igreja, onde, né, esses perdidos poderão se encontrar. Então é na igreja mesmo que essas pessoas perdidas, doentes, precisam estar, né, para serem salvas. Né? Dito isso, é importante, né, termos essa consciência que a igreja é um pronto-socorro espiritual, tem gente doente, tem gente problemática, as piores pessoas do mundo podem muitas vezes ser encontradas dentro da igreja, gente sem caráter, gente imoral. Por isso que o Senhor disse, maldito o homem que confia no homem. Por isso que o Senhor alertou-nos, né, sobre como conhecer uma árvore, né? Olha para o fruto, que tipo de fruto. Não é porque uma pessoa se apresenta como crente, como cristão, não é porque ela faz parte da mesma comunidade que ela de fato é um salvo, né? Um irmão na fé, um salvo em Jesus, enfim. Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção, né? Confie em Jesus, confie em Deus cegamente, plenamente, mas no homem confie desconfiando. Maldito é o homem que confia no homem, diz a Bíblia, né? Então, nós precisamos da certeza da salvação. E a religião não pode fazer isso. A religião não transforma uma pessoa. Não muda o caráter, não muda a essência de uma pessoa. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, a transformação, ela só acontece a partir de um conhecimento revelado de Deus, a partir do conhecimento da verdade, né, da palavra revelada. Do contrário, eu tenho informações sobre Deus, eu sei o que está escrito, mas se o meu conhecimento é um conhecimento ensinado apenas, né,
e não um conhecimento revelado, eu não pratico, eu não vivo de acordo com aquilo. Né? E a religião é isso. Ela não te dá essa certeza, essa garantia, essa paz, essa segurança. E a atitude desse jovem mostra, né, o quanto que ele estava aflito, angustiado até, né, por conta da sua condição espiritual. Ele não tinha certeza da salvação. Ele correu ao encontro de Jesus, caiu de joelhos e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, eu vou destacar aqui duas palavras desta pergunta que ele fez: bom e farei. Nós precisamos ressignificar nossos valores. Né? Ele já chega dizendo, bom mestre, e depois, que farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe responde, por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Nós já pregamos essa palavra, né? E falamos que nessa resposta, Jesus queria saber qual era a visão dele de bom. O que era bom aos seus olhos. Né? Na visão dele, no conceito dele, o que era bom. Né? Porque eu posso estar muito equivocado em relação ao que é bom. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 14, 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ainda em Juízes 21, 25 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E Provérbios 16, 2 diz, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as verdadeiras intenções. Então eu preciso buscar saber qual é a visão de Deus de bom. Né? Porque a visão de Deus do que é bom, justo e direito é diferente do conceito e visão que o mundo tem. Né? Normalmente, o que o mundo aplaude é o que a palavra condena. Né? A Bíblia diz que nos finais dos dias haveria essa completa inversão de valores e iriam lutar, né, para transformar o errado em certo e o certo em errado. Então, cada dia que passa, tudo aquilo que a palavra condena é mais aplaudido, é mais avalizado por esse mundo, apoiado por esse mundo. Né? Então, nós não podemos nos amoldar, como diz em Romanos, a este mundo, nos conformar com este mundo. O mundo jaz do maligno. Para o mundo não tem melhora. Né? O padrão é baixo e tende a ficar pior com o passar do tempo, porque a maldade só se multiplica. Então, qual é a visão de Deus, o conceito de Deus do que é bom? Como eu disse, né, Jesus já deixou claro o que é ser feliz. Ser feliz é comer do banquete do reino de Deus. Feliz será esse, aquele que comer do banquete no reino de Deus. O mundo vende, né, a ideia de felicidade é vendida, né, como alguém que tem liberdade financeira, que pode comprar, pode comer o que quiser, pode vestir o que quiser, pode viajar, né? Na visão do mundo isso é felicidade, né? Eu poder ter quantos relacionamentos eu quiser, uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade, uma vida entregue
né, a própria vontade, onde eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então, isso na visão do mundo é vida, é felicidade, é a verdadeira alegria, né? Dar tudo que a sua carne pede. Mas se isso fosse uma verdade, nós não teríamos, né, tantas pessoas doentes emocionalmente. Por que que tantas pessoas estão doentes emocionalmente, sentimentalmente? Sem paz, sem alegria, cada vez mais dependentes de medicamento. Por quê? Porque, falando de ímpio, estão vivendo uma vida egoísta, né? Vivendo para si mesmo, para a carne. Falando de muitos crentes, estão apenas vivendo uma religião, e a religião não preenche, não satisfaz. Somente a presença de Deus, um relacionamento com Deus é que vai fazer de você uma pessoa estável, uma pessoa segura, uma pessoa alegre, feliz. Pode observar, eu sempre, né, puxo o exemplo dos apóstolos, dos discípulos, aqueles homens que, depois que receberam ali o batismo no Espírito Santo, que foram cheios de Deus, né, que saíram de um conhecimento ensinado, superficial, para um conhecimento revelado, não tinha situação, não tinha pressão, não tinha problema, não tinha ameaça, não tinha situação desconfortável que roubava-lhes a paz, a alegria, né? A certeza, a segurança. Você vê esses homens em situações subhumanas, como Paulo, no cárcere interior, sabe, tendo o esgoto ali, correndo a céu aberto, imagina o mau cheiro. E aquele homem falando, alegrai-vos, novamente direi, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, quer dizer, as circunstâncias, o momento, as pressões, as dificuldades, as injustiças, as dores, não alteravam o seu estado de espírito, o seu estado emocional. Esses homens não se entregavam, né, a um abatimento, a uma tristeza, a uma desesperança, a uma desilusão. E como isso é possível? Vivendo uma religião apenas é que não é possível. Mas tendo um relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, né? É a partir desse conhecimento revelado de Deus que você se torna o que nós falamos no domingo, uma pessoa implacável. Nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhuma pressão vai fazer você recuar, você se abater, você retroceder na fé, né? Então, nós precisamos desse conhecimento revelado, né? De um conhecimento profundo. Nós precisamos ressignificar nossos valores. O que é bom aos olhos de Deus? O que é justo, correto, direito aos olhos de Deus? Porque nós podemos nos enganar, nós podemos achar que algo é bom quando aquilo não é bom. Segundo ponto, ele disse: que farei para herdar a vida eterna? Muitos ainda vivem, né? Vivem com essa mentalidade, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, mas é o que Jesus fez. É crer no que Jesus fez. Isso quer dizer que eu não preciso praticar boas obras, fazer o que é justo, direito, correto, ter boas atitudes? Claro que não. Isso é a consequência da salvação. Se eu realmente sou uma pessoa salva, porque criei no sacrifício de Jesus, criei em Jesus, no que Ele fez, a consequência disso vai ser
boas obras, boas atitudes, né? Boas obras é a consequência, é o resultado da salvação e não o caminho para a salvação. Justiça própria é apenas colocar um peso excessivo sobre você. Por melhor que você seja, por mais correto, perfeito que você se julgue, por mais correto que você se julgue, você não é perfeito, você vai errar, você pode errar. Então, nós não temos o poder de nos justificar. Por isso que Jesus veio, porque somente o sangue dele derramado naquela cruz é que nos justifica, que pode cobrir o nosso pecado, né? Somos salvos pela graça quando cremos. Por isso que o Senhor, Jesus disse assim em Lucas 6, 29, né? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus, o que eu tenho que fazer? Diga, eu tenho que crer. Então, primeiro eu creio e eu recebo o que Jesus fez. Primeiro passo, eu preciso crer, porque a partir do crer que eu vou ser transformado, moldado, lapidado. Se eu não creio, é mais um culto, mais uma palavra, mais um ensinamento, mais uma palavra ensinada, que não afeta a minha vida, que não muda minha forma de pensar, consequentemente minha forma de agir. Então a palavra tem que ser misturada com a fé. Eu tenho que crer. Jesus, né, resumiu. Quer saber o que você tem que fazer? Você tem que crer no que foi feito por você. A obra de Deus, em outra tradução diz, a vontade de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus, crer no sacrifício da cruz, crer em tudo aquilo que foi conquistado naquela cruz, porque é pela fé que nós possuímos, é pela fé que nós nos apossamos daquilo que já foi entregue. É pela fé. Né? Eu sou feito justiça de Deus quando eu creio. Eu recebo, eu ativo todo o potencial de Jesus em mim quando eu creio. Né? Eu consigo agradar a Deus e viver como Jesus viveu quando eu creio que eu tenho essa graça, que eu tenho esse poder, que eu tenho essa capacidade. Quando uma pessoa não crê, ela até sabe o que deve fazer, sabe o que não deve fazer, mas, por não crer, ela não diz não quando tem que dizer não, ela não se curva quando tem que se curvar, ela não age como sabe que deve agir. Então nós precisamos ressignificar esses valores. O que é bom aos olhos de Deus? E definitivamente entender, não é o que eu faço, mas o que Jesus fez. Somos salvos pela graça, né? Somos salvos para a prática de boas obras e não por conta das nossas boas obras, boas atitudes. Esse jovem precisava entender isso, porque ele vivia uma religião, ele fazia, né, cumpria, não com todos, mas com alguns mandamentos, né? E se nós observarmos bem, com mandamentos mais relacionados a relacionamento com pessoas. Então, o que nós podemos observar aqui? Que o que ele fazia de certo, né? Porque olha o que Jesus citou aqui, ó. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Nós sabemos que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Né? O principal, o primeiro, o mais importante,
Amarás a Deus acima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Porque esse rapaz mostra que algo importante de vermos. É possível nós amarmos e honrarmos pessoas sem amarmos e honrarmos a Deus. É possível. Né? Sem Deus ser o meu bem maior. Mas é impossível você amar, honrar, temer a Deus e não amar, não honrar e não respeitar pessoas. Porque o temor de Deus, se eu creio em Deus, logo eu vou, né, obedecê-lo. Fazer o que Ele manda eu fazer, o que Ele me instrui a fazer. Se eu não creio, eu posso até fazer parte do que Ele me manda fazer, como Ele fazia parte, Ele cumpria parte dos mandamentos, Ele não cumpria tudo. Né? Ele não cumpria tudo. E parte do que Ele fazia tinha a ver com a necessidade de aprovação. Então a gente pode ser bom para alguém, ser correto com alguém, mas não porque eu entendi que aquilo é o certo a ser feito, que aquilo vai agradar a Deus, mas porque eu tenho uma necessidade de ser validado, aprovado. Eu preciso que alguém me veja como uma boa pessoa. E muitos ainda estão vivendo dessa maneira. E o que nós temos que pensar é do que adianta eu ser bom para os outros e não ser bom para Deus? Do que adianta eu ser bom para os outros e não ser bom para Deus? Quem vive assim é a dependência da imagem, da aprovação, que leva as pessoas a viverem dessa forma. Viverem de uma maneira vazia, infeliz, né? Muitas vezes deixando de viver a própria vida, porque a necessidade é tamanha de aprovação, né? Que com cada um ela assume um personagem, com cada pessoa ela tem um jeito de agir, de falar, né? Como aqueles adolescentes, jovens, né, que ainda não têm uma identidade, né, revelada, uma segurança que quando vai para a escola, né, o que ele não fala em casa, ele fala na escola. Os trejeitos, né, a maneira de falar, as gírias, né, que ele não fala na igreja, ele fala na escola. Mas por que isso? Porque ele não tem uma segurança, porque ele quer fazer parte daquele meio, porque ele tem uma necessidade de ser aceito, de ser aprovado. Né? Ele teme ser criticado, ele teme ser rejeitado. Então, é uma escravidão. Quem vive assim, quem é dependente de imagem, de aprovação, é um escravo, porque ele deixa de ser ele mesmo, né? Ele deixa de fazer o que ele gosta de fazer para fazer o que alguém gosta, o que alguém gosta. Então, é uma perda de identidade. E como vai ficando uma pessoa assim, né, que não tem vida própria, né, vive em busca dessa aprovação? Ela vai ficando pesada, ela vai ficando, infeliz e insatisfeita, porque por mais que você faça, né, para agradar, você nunca vai agradar a todos. Então é uma busca que não traz um retorno satisfatório. Não vai trazer um preenchimento. Então nós temos que ser livres de verdade. Pessoas livres de verdade são aquelas que se fazem
né, escravas de Jesus, que não tem libertação fora dele. Só ele pode nos libertar. Somente pessoas escravas de Jesus, que se fizeram escravas de Jesus, é que são livres de verdade. Porque a liberdade nada mais é do que o poder de dizer não. É quando eu posso fazer algo e eu digo não, aí eu sou livre. E isso só é possível quando o Senhor Jesus governa, quando o Senhor Jesus lidera, quando o Senhor Jesus comanda a minha vida. É que eu sou capaz, né, de dizer não. Quando eu conheço a Ele, eu sei quem eu sou e eu tenho segurança de quem eu sou, que eu digo não, né, sem temer uma rejeição. Então nós precisamos entender sobre isso, porque eu vejo esse jovem vivendo um conflito muito grande pela maneira como ele correu e caiu de joelhos. Ele não estava bem, né? Ele não tinha certeza da salvação, né? Então, se eu sei que só existe 2 caminhos, céu e inferno, e eu não tenho certeza de que vou passar a minha eternidade com o Senhor, isso realmente é preocupante, é de tirar o sono. Se eu realmente acredito que só tem 2 caminhos e eu não tenho certeza da minha salvação, eu não vou ter paz. É igual a pessoa que conhece a palavra e está na prática do pecado. Ela pode ter aquele momento de prazer, mas ela jamais vai pecar em paz. A não ser que ela, né, se acostume tanto ao ponto de perder a sensibilidade, de ter a sua consciência cauterizada. Que é um risco muito grande, é a pior condição para o ser humano se encontrar. De uma mente cauterizada, alguém que já se convenceu que apesar daquele erro, está tudo bem com ele. Apesar daquele pecado, ele ser praticante do pecado, está tudo bem com ele, Deus o aceita daquele jeito, Deus o ama daquela forma. Nisso a pessoa está certa, Deus nos ama independentemente do que nós fazemos. Mas no céu não entrará nada impuro, né? Ele nos ama sem que eu tenha que fazer nada. Mas uma vez que eu fui salvo, Ele espera que eu seja um pequeno Cristo aqui nessa terra. Que eu o represente, que eu viva como Ele viveu. Que eu não seja mais um, que eu saia do meio do nível da maioria. Que eu não me amolde ao padrão desse mundo, mas viva segundo o padrão do céu. Que é um padrão alto. Então tem muita gente assim, ó. Estamos falando de alguém religioso. Quantas pessoas estão dentro da igreja, em conflito, sem paz, sem alegria. Por quê? Porque não tem certeza da salvação. Por quê? Porque não se relaciona com Deus, não conhece a Deus. Porque pratica uma religião, porque cumpre com alguns protocolos. Porque até faz uma coisa ou outra, e muitas vezes o que faz de certo não é nem por Deus, mas para ser visto como uma boa pessoa. Para ser visto como uma pessoa boa, bacana, legal. Você vai ver que no final das contas, ele não estava muito interessado em saber de fato o que tinha que fazer para ser salvo. Ele não estava aberto, porque quando soube, não fez. Quando soube o que tinha que fazer, ele fez? Não, ele se fechou, ele deu as costas, ele abandonou Jesus. Então o que ele buscava? A validação de Jesus. Só que é o que nós já falamos várias vezes, Deus nos ama demais para permitir que fiquemos aonde estamos, no nível que estamos, para permitir que fiquemos num lugar baixo. Ele nos ama demais, né, para fazer vista grossa a algo que deve ser trabalhado, corrigido, mudado em nós. E por nos amar, inclusive eu li para você que o versículo 21, ó, Jesus olhou para ele e fez o quê? O amou. Como que Jesus o amou? Dizendo o que ele não esperava ouvir, confrontando, né?
liberando ali uma palavra, dando-lhe uma direção que ia contra a sua vontade, né? Que era contra a sua vontade, o que ele queria, e que lhe custaria muito. E o que ele fez? Não fez. Né? Não fez. Então Jesus, por nos amar, ele trabalha para que venha à luz, venha à tona, para nós mesmos quem realmente somos. Ele expõe para nós mesmos aquele sentimento que se esconde, né? Aquele orgulho que se esconde, aquele egoísmo que se esconde. Porque, por exemplo, o egoísmo, o egocentrismo se esconde atrás de boas ações, de boas atitudes. Ontem eu falava ainda da mulher que derramou perfume caríssimo na cabeça de Jesus, perfume este que equivalia a economia, né, de um ano inteiro, né? Então, quando viram aquela mulher derramando um perfume tão caro, disseram o quê? Né? Que desperdício, não é mesmo? Que desperdício, esse perfume podia ter sido vendido e o valor dele ter sido dado, investido nos pobres. Que desperdício, podia ter ajudado tantas pessoas com esse dinheiro, com esse valor. Tanta gente necessitada, tanta gente precisando, né? E ela derramou, né, na cabeça de Jesus esse perfume. Então, a narrativa é até tocante, né? Tem tantos necessitados, tantas pessoas precisando, né? Tanta gente com menos. Eu falava ontem, esse povo aqui, né, já tinha, lá naquela época, essa mentalidade esquerdista, né? Querendo determinar como aquela mulher deveria usar o que era dela. O que era dela, né? Como tem, né, gente no poder que pensa dessa forma, quer determinar o que nós podemos ter, o que nós não podemos ter, o que devemos fazer, né, com o que é nosso, com o que lutamos, conquistamos. Então, estavam lá repreendendo, opinando, questionando a atitude daquela mulher, e as narrativas eram tocantes. Por isso que a gente tem que se alinhar com Deus, porque uma pessoa que não pensa, né, que ouve e não analisa o que está ouvindo, se deixa levar. Puxa, é verdade, né? Tem tanta gente precisando, se essa mulher, né, tem tanto, né, está esbanjando, está desperdiçando, mas desperdício é na sua visão. Desperdício é como você vê, né? Você está vendo essa atitude como desperdício, algo sem sentido, sem propósito, mas como Jesus viu a atitude daquela mulher? Como atitude de alguém, né, que estava à frente do seu tempo, à frente dos demais, que discerniu o que iria acontecer, que se antecipou. Jesus disse, ela antecipadamente está me preparando para o sepultamento. Então aquela mulher se mostrou uma pessoa de visão, de discernimento. Ela viu mais que os demais, ela viu melhor, bem melhor do que todos estavam vendo ali. Então, nós precisamos alinhar com Deus, buscar saber qual é a visão de Deus. O que é bom, o que é certo aos olhos de Deus. Porque sempre tem alguém para dizer, para diminuir, né? Para olhar e dizer, não, isso não está certo. Né? Como a Mical olhou para Davi, que vergonha, Davi. Você dançando no meio dessas mulheres. Né? Isso que ridículo.
Ela olhou dessa forma, com desprezo. Com desprezo. Mas Davi não viu que ele estava tendo uma atitude ridícula. Ao contrário. Ele, na visão dele, ele estava honrando a Deus, e estava mesmo. Então, eu não tenho que dar atenção ao que pessoas sem visão falam. Porque alguém sem visão, sem discernimento, pode chegar e pode dizer, não, né, isso não vai dar certo, não. Como, né, às vezes Deus dá uma palavra, né, é tempo de avançar, de crescer, de conquistar, de investir. Aí o incrédulo vem e diz, não, olha o mercado, olha a situação financeira, olha as previsões são as piores. Então, nós temos que ouvir a Deus, e pela cabeça de Deus, pela visão de Deus, porque Deus sim sabe o que é bom. Provérbios diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Então, ouça a Deus, busque de Deus a direção, e não seja levado por opiniões, achismos, deduções. Jesus amou aquele jovem, aquele homem, e amou confrontando, trazendo à tona o que estava escondido lá dentro, a sua religiosidade, as suas prioridades invertidas. O Senhor amou aquele homem, colocando numa situação desconfortável para ver o que importar mais. Até que ponto ele estava disposto a ir por aquilo que ele dizia ser a coisa mais importante. Então ele chegou demonstrando uma preocupação com a salvação. Né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Teoricamente, aquilo era, né, a coisa mais importante. Estava no topo da lista de prioridades. Aquilo, né, era, teoricamente, a coisa mais importante. Mas quando o Senhor disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, se ele não via ali, ele pôde ver que havia algo mais importante no coração dele. Que o coração dele não pertencia a Deus. Que a vida terrena e passageira importava mais do que a vida eterna. E muitas vezes Deus vai permitindo situações, Deus nos coloca à prova, Deus nos coloca em situações difíceis para sair do que está dentro, para que a gente mesmo veja o que nós não estamos vendo nitidamente. Que, como eu disse, egoísmo, egocentrismo, se esconde numa boa ação, numa boa atitude. Entendeu? Tudo leva a crer que o que esse rapaz fazia, os mandamentos que ele cumpria, e que estão relacionados a pessoas e não tanto a Deus, era para criar essa boa imagem dele mesmo. Sabe quando a pessoa chega, quem já não ouviu, né? Alguém chegar e dizer assim, não sei por que minha vida não muda, eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo, né? Não adultero, não cobiço a mulher de ninguém, eu não faço mal para ninguém, não sei por que eu sou uma pessoa tão boa. O que é bom na sua visão? O que é bom na sua concepção? Jesus já foi, né, já foi direto, né? Já perguntou ali, por que me chama bom? Ninguém é bom se não é Deus. Quer dizer, eu quero saber o que você pensa a respeito de bom. O que é bom aos seus olhos? Porque muita gente, né, acha que não matando, não roubando. Vamos começar, não matar. Eu nunca matei ninguém, mas já odiou? Odeia. Você odeia, você é classificado como um assassino. Então, quantas pessoas que não tiraram a vida de alguém, mas estão na mesma condição espiritual de quem já cometeu esse erro, esse pecado, né?
Nunca matei, mas eu odeio. Então, nunca, tá aqui, ó, não adulterarás. Não, nunca traí. Mas o adultério pode acontecer no coração. Uma pessoa pode adulterar na mente com suas imaginações. Então, eu não fiz mal para ninguém, nunca traí ninguém, nunca desejei o mal. Aliás, né, às vezes a pessoa não faz o mal, mas deseja o mal. Nunca fez, não teve a coragem de fazer, mas desejou. E isso importa para Deus. Né? A pessoa, às vezes, não tem ali a coragem, entre aspas, não seria talvez o termo mais adequado de usar, de fazer o mal. Ela deseja, está lá dentro. Ela sente prazer, né, em ver alguém perder, sofrer. Então essas coisas importam para Deus. O Senhor está de olho no nosso coração. Boas obras precisam ser acompanhadas de boas intenções, de intenções corretas. Como eu li aqui em Provérbios 16, 2, ó, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as verdadeiras intenções. O Senhor avalia as verdadeiras intenções. Então, Ele observa o que está dentro. Ele se importa com o que acontece dentro. Deus nos ama demais para permitir que venhamos a nos enganar. Achar que somos uma coisa que não somos, achar que está tudo certo quando não está, achar que eu já estou pronto quando não estou. Então ele permite situações, ele envia a palavra, né, que é luz, e coloca essa palavra em pontos que eu não estava vendo. Se ele não via, se ele não discernia, se ele não sabia, agora ele pôde ver, ele pôde se conscientizar, né, de quem ele realmente era, dos seus reais valores. O valor dele não era o valor que ele quis, né, demonstrar que tinha. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como se isso fosse a coisa mais importante. Não, uma coisa mais importante para ele era o dinheiro, era a aprovação das pessoas, porque ele no final só queria mesmo era ser validado por Jesus. Talvez ele esperasse que Jesus, ao ouvir, né, isso aqui, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Nossa, então você é um jovem de ouro, né? Você é um produto pronto, você é perfeito, você cumpre tudo isso. Nossa, parabéns para você. Mas não. É para se desconfiar até mesmo das coisas certas que ele fazia. Porque, como eu disse, a gente pode amar e honrar pessoas sem honrar a Deus. Né? E o bem que eu estou fazendo a alguém, sem temer a Deus, sem amar a Deus acima de todas as coisas, sem cumprir com o primeiro e mais importante mandamento, pode estar sendo feito com a intenção e motivação errada. Estou fazendo bem a alguém, né? E o alvo ali daquela boa atitude, daquela boa ação, não é nem a pessoa, sou eu mesmo. Estou criando ali, estou buscando criar uma boa imagem, ganhar aprovação, aplausos. E o Senhor não deixa passar. Aliás, o Senhor nunca deixa passar intenções, motivações.
Só lembrar da Sara, que riu consigo mesmo dentro da tenda. Ninguém ouviu ela rir. Mas aquele riso interno de incredulidade, porque ela pensou, agora que eu sou velha, eu vou ter esse prazer. O Senhor viu o que ela pensava. O Senhor viu aquele riso interno de deboche, de incredulidade, e virou para Abraão, que deve ter ficado perdido, coitado, né? Por que Sara riu? Não estou sabendo de nada, estou inocente aqui. Como assim Sara riu? Não, porque Sara riu. Então, esses exemplos mostram, e tantos outros, né, que o Senhor não deixa passar. Ele quer o nosso coração alinhado com Ele, quer um coração puro. Nós temos que buscar a Deus, buscar em Deus esse coração puro, sincero, verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. O que precisamos entender com esta palavra? Que sem um relacionamento com Deus, você não vai ter a certeza da salvação. E sem essa certeza no seu coração, se você realmente acredita que só há dois caminhos, céu e inferno, você não vai ter paz. Davi disse, devolve-me a alegria da salvação. Quando ele perdeu essa certeza, ele perdeu a alegria. Ele não tinha paz. Tem muita gente vivendo esse conflito, vivendo com uma consciência culpada. E uma consciência culpada adoenta uma pessoa. Poderia até pegar aquele texto que fala que enquanto, Davi fala que enquanto ele escondia o seu pecado, ele definhava. Enquanto ele escondia o seu pecado, ele ia morrendo aos poucos, ele definhava. Ou seja, não tinha paz, vivia culpado, pesado, adoentando até mesmo fisicamente. E é assim que muitos, lamentavelmente, escolhem viver, né? Se contentam com pequenos prazeres momentâneos. Porque dizer que o pecado é ruim para a carne, não, naquele momento é prazeroso. Mas o salário do pecado é a morte. Então tem gente que está doente, e a sua doença emocional tem a ver com falta de arrependimento, com a ausência da presença de Deus. Ela não precisa de um medicamento, ela precisa conhecer a Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa recuperar a alegria da salvação, ela precisa ter essa paz, essa segurança, essa certeza de que se ela fechar os olhos hoje, os anjos vão vir buscar a sua alma. E muitos não têm porque sabem que estão em falta. E muitas vezes o orgulho não deixa a pessoa se humilhar. O egoísmo não deixa a pessoa se render à vontade de Deus. Outros estão cansados porque vivem como Marta, vivem como esse homem que pensava que a salvação dependia do que ele fazia ou viesse a fazer. O que eu devo fazer? Antes de fazer, você precisa crer. Antes de você fazer algo, você precisa crer e receber o que Jesus fez. Você não se justifica. Você não pode salvar a si mesmo.
Por mais correto que você seja, em algum momento você vai errar, então você depende da graça. Depende do crer no que Jesus fez. É o que Jesus fez que nos salva, que nos justifica. Então reconheça isso. Entenda isso. E saia da justiça própria. Não pense que por fazer algo mais, você será melhor visto por Deus. Nós já falamos, Deus quer adoradores e não trabalhadores. Um dos textos mais fortes da palavra de Deus é aquele que o Senhor diz: para quem fez muito, pregou, evangelizou, curou, libertou, fez tanto, mas que ouvirá no final: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Muitos irão se surpreender com essa palavra, porque ainda não entenderam que não é fazer, é crer. Se eu creio, obviamente que eu vou ter boas ações, boas atitudes, vou servir o próximo, vou servir as pessoas, vou servir ao reino. Mas não é fazendo isso apenas que agradamos a Deus. É priorizando a Ele, adorando a Ele, é amando-o de todo o coração. De todo o coração. Então, busque saber o que é certo e bom aos olhos de Deus. Entenda sobre graça. A vontade do Senhor é que você creia no que Ele fez, creia naquele que Ele enviou, creia em Jesus. E sempre receba a palavra de Deus por convicção, não por condenação. Quando alguém se importa conosco de verdade, não fará vista grossa aos nossos erros. Uma pessoa mostra que se importa quando ela fala a verdade, ainda que essa verdade fira, machuque, doa. Jesus olhou para ele e o amou. Como? Dizendo o que ele não esperava ouvir, colocando numa condição desconfortável, trazendo verdades à tona que ou ele não sabia, desconhecia, não tinha consciência de si mesmo, ou ele negava. Se você tem negado verdades acerca de si mesmo, não faça isso. Porque o Senhor não vai ignorar. Ele nos ama. E por nos amar, nos confronta, nos expõe para nós mesmos, mostra aquilo que às vezes não estamos vendo ou não queremos ver. E aí eu tenho a opção de me render, de me humilhar, de reconhecer, ou a opção de agir como o jovem rico aqui agiu, de me fechar. E achar que é um exagero, não é para tanto, né? Não precisa disso tudo. E assim, eu não acredito que Jesus deixaria ele fazer o que foi instruído, vender de fato tudo que ele tinha e dar aos pobres. Mas aquilo foi um teste, e ele não passou no teste. Da mesma forma que quando pediu Isaac, na última hora Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac.
mas queria ver o que importava mais, onde estava o seu coração e até que ponto Abraão estava disposto a ir para agradar a Deus. Dê a resposta certa. Deus tem falado de recompensa completa. Dê a resposta que Deus espera. Passe nos testes. Em nome de Jesus. Reorganiza suas prioridades, valores. Sonde o seu coração. Refina suas intenções e motivações. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pedindo que essa palavra possa, meu Deus, ajudar a cada um aqui a refletir com clareza e profundidade acerca de si mesmo. Que aquilo que talvez estava encoberto, escondido, oculto, aos olhos, ao entendimento, que seja descoberto agora, e todos possam, meu Pai, se ver, se situar. Meu Deus, que se alguma intenção, motivação errada for detectada, meu Deus, discernida, que haja arrependimento, que haja mudança, que essa pessoa tenha força, meu Deus, para se alinhar com o Senhor, e não ter apenas, meu Deus, boas atitudes, boas obras, mas boas obras acompanhadas das intenções e motivações corretas. Que ela possa entender, meu Deus, que antes de fazer, precisa crer e receber aquilo que o Senhor já fez. Que antes, meu Deus, de trabalharmos para o Senhor, devemos nos relacionar com o Senhor. Nos ajuda a crescer nesse relacionamento. Aumenta a nossa fome, Senhor, nossa sede por Ti. Que nada seja mais importante do que o Senhor em nossas vidas, do que Te conhecer de forma revelada. Senhor, está aqui mais um exemplo que mostra que o conhecimento ensinado não nos transforma. Quantos, meu Pai, que tem informações sobre Deus, mas não Te conhece, não se relaciona com o Senhor e, consequentemente, meu Pai, vive conflitos íntimos, há um vazio que nada preenche, há uma insegurança, uma falta de identidade, uma necessidade de aprovação, tudo porque o essencial, o mais importante, o mais necessário, meu Deus, não tem sido valorizado, buscado. Então eu peço, meu Deus, que a palavra esteja movendo corações, despertando vidas, ajudando cada um, meu Deus, se levantar e se posicionar como deve diante do Senhor. Que ela possa reorganizar suas prioridades, admitir, porque nós só mudamos algo quando nós reconhecemos, admitimos. Enquanto não reconhecemos, meu Pai, que há orgulho, que há egoísmo, que há, meu Deus, uma dependência de imagem, não vamos trabalhar isso. Então que cada um, meu Pai, possa se ver, admitir, reconhecer, se humilhar, lidar, tratar, meu Deus, porque é isso que o Senhor faz. Nós vemos o Senhor lidando com esse homem, com esse jovem, indo na raiz do problema, trazendo à luz o que ou estava oculto, ou estava sendo negado. Vemos o Senhor fazendo a mesma coisa com a mulher cananeia, exigindo que ela fosse sincera, verdadeira, porque queria ser abençoada, precisava da bênção, mas não queria se humilhar, não queria se expor.
Ah, meu Deus, nos ajuda a discernir a tua vontade, o que quer de nós, e nos dê graça, ajuda-nos a entregar o que é preciso, em nome de Jesus. Deus, se há pessoas que estão emocionalmente doentes por conta de viver apenas uma religião, por conta dessa escravidão, da necessidade de aprovação, que ela sofra uma libertação agora, em nome de Jesus. Senhor, essa é uma das maiores libertações que nós sofremos, a necessidade de agradar pessoas, a necessidade da aprovação de pessoas. Senhor, nos ajuda a sermos como o Senhor, que falou o que tinha que falar, que agiu como tinha que agir, que por amor disse coisas duras, difíceis, e que não foram bem recebidas, não foram aceitas. Se o Senhor não fosse uma pessoa segura, temesse uma rejeição, não teria agido, não teria dito o que disse. O Senhor é o modelo, o Senhor é o nosso exemplo, nos ajuda a sermos como o Senhor. Nos ajuda a sermos como o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos como o Senhor, cada vez mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso, meu Pai. Porque quanto mais parecidos com o Senhor, quanto mais alinhados com o Senhor, mais vitoriosos, livres, realizados, plenos nós seremos. O Senhor é vitorioso. O Senhor, não existe ninguém mais vitorioso do que o Senhor. Não existe. E não existe felicidade de verdade sem um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu peço, meu Deus, aumenta a nossa fome, que essa pessoa queira mais de Ti, queira Te conhecer. Ela se recuse apenas participar de um culto, uma reunião, ouvir uma palavra, mas que ela misture com a fé, creia no que está ouvindo e se mova com base no que está recebendo do Senhor. Abençoa o Teu povo. Eu oro por cura, por libertação. Eu oro, meu Deus, por pessoas que amem o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Eu oro por pessoas, meu Deus, que se importam com o que realmente tem importância, que queiram agradá-lo antes de qualquer coisa. Em nome de Jesus, pessoas livres, pessoas seguras, pessoas que sabem quem o Senhor é e consequentemente quem são também. É o que eu peço. Eu abençoo cada um. Eu oro, meu Deus, por todos que estão nesse projeto Casa Firme, participando das orações, acompanhando, mesmo aqueles que estão à distância, visita com poder, com vitória, com cura sentimental. Eu te peço, meu Pai, também em prol desse propósito da mudança que daremos largada amanhã. Senhor, que seja um divisor de águas na nossa vida. Que o Teu povo agarre essa oportunidade, abrace essa oportunidade. E viva, meu Pai, definições, milagres, curas, libertações, restituições, vitória em todas as áreas nesses 31 dias do mês de dezembro. Que todos, meu Deus, possam fechar esse ano vivendo a Tua glória, fechar esse ano com chave de ouro. É o que eu peço. Seja conosco até o fim desse trabalho da Casa Firme, abençoa cada um que vai subir no altar, ouça as orações, responda os clamores, derrama unção sobre cada um que vai pisar nesse altar para orar, para pregar, e que a palavra, meu Deus, que sai desse altar, seja uma palavra viva, que possa tocar, constranger, mover, levantar, despertar, exortar, meu Deus, impactar e transformar vidas. É o que eu peço. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade e obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje. Amém
E graças a Deus. Amém.